Se eu perguntasse pra você qual que é a maior droga do mundo aqui, açúcar. Para nós consumimos açúcar, as regiões de prazer e recompensa do nosso cérebro são ativadas. Junto com isso, dopamina é liberada, o que faz o açúcar ter propriedades viciantes, igual uma droga. Segundo, Sabe o que libera dopamina também? Brincar com seus filhos, meditação, ouvir música, fazer uma tarefa dentro de casa, trabalhar, empreender, se exercitar. Tudo isso libera dopamina e a gente pode usar esse mesmo argumento de que é viciante, então é uma droga. Fala YouTube, como vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Quem fala Gabriel, tem 35 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível e eu já cortei açúcar por muito tempo, por quase um ano. Pois é, já fiz isso e me dei muito mal, tá? E eu vou reagir aqui ao vídeo do Daniel Paim, que ele fez 15 dias sem açúcar e é isso que acontece. Ele cita vários benefícios, várias coisas que acontecem, que podem ser verdade, e ele falou muita mentira falando a verdade, tá? E antes de continuar o vídeo, um recadinho rápido sobre a Black Week Aronê, 70% de desconto no guia de 8 semanas. Se você quiser um passo a passo de 8 semanas para você baixar o máximo de percentual de gordura de maneira segura, comendo tudo que você gosta, clica no link da bio e entra no grupo para ter acesso a Black Week Aronê, 70% de desconto no meu guia de 8 semanas, que já ajudou mais de 3 mil pessoas a alcançar esse objetivo. Bora! Trocando alguns termos, algumas palavras, e esse conteúdo que ele fez aqui pode ajudar muita gente, mas pode levar muita gente pro buraco. Eu já estive nesse buraco que me levou a esse tipo de conteúdo que ele fez aqui. Então eu vou reagir ao vídeo dele e vou contestar algumas informações que ele colocou, porque são perigosas sim, principalmente para leigos, e vão aprender na marra. Eu comecei meu canal justamente para lutar contra esse tipo de coisa e mostrar os dois lados, mostrar que, cara, vamos assistir e aí a gente conversa mais, tá? O vídeo é muito bom, tá? YouTubicamente falando, é incrível o vídeo desse cara. Ele sabe fazer um vídeo muito bem contado, muito bem editado, um roteiro incrível, uma apresentação incrível, imagens fodas, mas o conteúdo ali tá perigoso. E é por isso que eu vou reagir a ele, enfim, né? Tamo aí no YouTube pra isso. Vambora! se eu perguntasse pra você qual que é a maior droga do mundo, você responderia qual? Maconha? Cocaína? Êxtase? Talvez o crack? Ou talvez as drogas que são legalizadas, né, como o cigarro? Será que é o álcool? Você errou todas. Nenhuma dessas aqui se compara com essa aqui. Açúcar. Peraí, mas como é que o açúcar pode ser uma droga e como é que o açúcar pode ser a maior droga do mundo? Vou te explicar nesse vídeo. O açúcar, primeiro, faz tão mal quanto o cigarro. Segundo, é mais difícil parar de consumir açúcar do que parar de fumar. Vicia mais do que o cigarro também. O açúcar também tem um ciclo de vício de 4 etapas. Primeiro, quando nós consumimos açúcar, as regiões de prazer e recompensa do nosso cérebro são ativadas. Junto com isso, dopamina é liberada, o que faz o açúcar ter propriedades viciantes, igual uma droga. Segundo, Sabe o que libera dopamina também? Brincar com seus filhos, meditação, ouvir música, fazer uma tarefa dentro de casa, trabalhar, empreender, se exercitar. Tudo isso libera dopamina e a gente pode usar esse mesmo argumento de que é viciante, então é uma droga, te faz querer fazer mais. Claro que tem coisas que são viciantes. Por exemplo, o cigarro, por exemplo, TikTok, por exemplo, tá rolando no Instagram, cocaína, drogas pesadas, tudo isso tem desregula a dopamina de uma forma absurda, realmente. Só que assim, cara, tu comparar o açúcar, já viu alguém vendendo a televisão de casa pra comprar bolo na padaria ou pra comprar um saco de açúcar? Não, você nunca viu, tá? Você nunca viu. Essa comparação é desonesta. Isso aí já é de muito tempo. Alguém deve ter tido a brilhante ideia de usar esse título em algum lugar, em alguma matéria sensacionalista, um vídeo sensacionalista, e pegou. Isso choca. E tu começar o vídeo falando de droga, desse tipo de coisa, é óbvio que choca. Eu não estou dizendo que o consumo exagerado dessa substância, né, do açúcar, e ele vai generalizar durante o vídeo inteiro açúcar e carboidrato como a mesma coisa, tá? Comparar isso a uma droga realmente pesada é tenso, mas claro que eu não vou diminuir que o consumo em excesso disso causa problemas. Muita coisa em excesso causa problemas, tá? A questão da obesidade e de outros problemas de saúde não é o açúcar em si que causa, é o consumo excessivo de calorias, é o consumo muito fácil de calorias, de comidas hiperpalatáveis, e não é só o açúcar, tá? Mas vamos lá, vamos continuar porque ele vai chegar lá ainda. Vamos lá. Quando isso acontece, a glicemia do corpo aumenta por causa das doses cavalares de açúcar. O corpo, como consequência, libera doses cavalares de insulina para transformar toda aquela glicose em energia para as células. Terceiro, o aumento de insulina foi cavalar, porque o aumento de glicose também foi gigante. E aí o que acontece? Baixa tudo de uma vez. E na
Isso acontece se você consome em doses realmente cavalares. Só que ao decorrer do vídeo, ele vai generalizar tudo, sacou? Enfim, vamos continuar. Baixa, nós sentimos falta de disposição, nosso corpo emite sinais de cansaço, nós sentimos até alterações de humor e uma depressão. E o quarto passo do vício. Sem glicose no sangue, porque a insulina cavalar zerou tudo, o seu cérebro te pede mais açúcar, fazendo você retornar ao passo 1 e causando vício exatamente como qualquer outra droga. Cara... Mas esse vício aí só é causado pelo excesso de açúcar, verdade? Mas você acha que você não tá consumindo açúcar em doses Pronto, até ele fala isso, né? Beleza. cavalares, não? Você tá. Vou te provar agora. A OMS diz que a dose normal de açúcar é de, no máximo, 25 gramas de açúcar por... Sacarose, tá? Ele tá falando sacarose. Diário é apenas de 25 gramas de sacarose, de açúcar mesmo, tá ligado? Açúcar refinado, açúcar, de fato. Tá ligado? Essa é a dose recomendada máxima no dia. Show? Show. Vamos lá. Açúcar, tô falando. Não carboidrato. Açúcar. E quanto você tá comendo aí, meu querido? Uma lata de 350 ml de Coca-Cola tem 37 gramas de açúcar. Concordo. O dobro. O Big Mac tem 9 gramas e a Coca média que vem Big Mac, 9 gramas. Tá. junto tem 56 gramas de açúcar. 3, 4 vezes mais. E iogurte desnatado tem 9,1 gramas a cada 100 Peraí, 9 gramas o Big Mac? dia. E quanto você tá comendo aí, meu querido? Uma lata de 350 ml de Coca-Cola tem 37 gramas de açúcar, o dobro. O Big Mac tem 9 gramas e a Coca média que vem junto tem 56 gramas de açúcar, 3, 4 vezes mais. Iogurte desnatado tem 9,1 gramas a cada 100 ml, então... Iogurte desnatado, sem açúcar, tá contando a lactose, a galactose que tem no leite do iogurte. Se tiver açúcar, beleza, é açúcar, tá ligado? Se você beber um copo normal de iogurte desnatado, vai ser 27 gramas de açúcar a cada copo, ou seja, sim, nós estamos sim consumindo açúcar em doses cavalares. Obesidade, iogurte desnatado, informação nutricional. Vamos checar esse fato. Peguei um aqui, ó, bem famoso, tá? Do ninhozinho do passarinho lá. Valor energético, um copinho daqueles, 160 gramas total de iogurte. Ele tem 50 calorias, tem 6,6 gramas de carboidrato, açúcares totais, que é isso, é o carboidrato, né? 6,6, proteína 5,8, fibra 0, né? Que é uma fonte animal. E é isso, beleza? Açúcar adicionados, 0. Esse açúcar total aqui, ele é o açúcar do próprio leite, tá? É a lactose, é a galactose, então é do próprio leite ali, é um tipo de glicose. É um açúcar, entre aspas, é um açúcar, mas não é igual ao açúcar refinado. Não é igual, tá? E 27 gramas, pô, tem que ser o copo, tá? Tem que ser um senhor copo. 7 gramas de açúcar a cada copo, ou seja, sim, nós estamos sim consumindo açúcar em doses cavalares. Obesidade, diabetes, cáries, gordura no fígado, doenças no coração, inflamação no corpo, problemas nos rins e até câncer. Esses são alguns dos maiores problemas que o açúcar causa. E você deve estar pensando quanto que você consome de açúcar. Não, tudo isso que você falou pode causar se for consumido em excesso. Tá? Demonizar desse jeito vai fazer as pessoas achando que comer um pouquinho, uma fatia de bolo da vovó dela, ou tomar um cafezinho com açúcar de vez em quando, vai fazer ela, ou tomar um suco de frutas, por exemplo, vai fazer ela ter tudo isso que você falou, tá? Esse tipo de pensamento é muito perigoso, porque faz as pessoas terem uma relação com a comida muito ruim, tá? Muito ruim, desenvolverem no futuro transtornos alimentares, inclusive. Eu passei por isso, milhares de pessoas que mandam mensagem pra mim já passaram por isso, inclusive dá pra você emagrecer comendo exclusivamente açúcar, tá? Não que é o ideal, não é o ideal, mas em casos extremos, por exemplo, em 1939 rolou um experimento chamado The Rice Diet, de um cara que inclusive é refugiado aí da Alemanha nazista. Ele foi pra América e ele fez um experimento aí com vários pacientes obesos que estavam com problemas de saúde relacionados à obesidade, diabetes tipo 2 e etc. E ele botou essa galera pra comer primariamente arroz, frutas, açúcar, suco de frutas, e depois de um tempo eles foram adicionando aí carnes magras e vegetais. Não é o ideal, obviamente que não é o ideal, a gente mudou muito a questão da nutrição depois disso, mas todos eles tiveram melhoras significativas aí na questão sanguínea, né, todos os marcadores de saúde, reverteram diabetes tipo 2, tá? Melhoras nos rins, em média foram perdidos 64 quilos,
tá? Nos subjects, nas pessoas que participaram do estudo. Procura aí, The Rice Diet, tá? Então não é o açúcar o problema. O problema é comer demais em excesso. O açúcar é um dos fatores. Tem a gordura saturada, a hiperpalatividade, o sedentarismo, tá? O que é hiperpalatividade? É comida muito gostosa, muito fácil de conseguir. Comer McDonald's é fácil, é fast food. Comer porcaria, comer bolachinha recheada, comer esse tipo de coisa. Tu acha que só tem açúcar ali? Não, tem gordura hidrogenada, tem sal, tem... É gostoso, é fácil. E aí você come 1, 2, 3, 4, 5, quando viu, 500 calorias. Beleza, tem o refrigerante, quem exagera demais, toma sem perceber muitas calorias, centenas de calorias, tá? Então não é só o açúcar. É muito fácil você culpar um macronutriente ou uma substância, e aí você corta aquilo ali, pronto, resolvido o problema. Não é tão simples assim, tá? Não é. Vamos lá, vamos continuar. Obesidade, diabetes, cáries, gordura no fígado, doenças no coração, inflamação no corpo, problemas nos rins e até câncer. Esses são alguns dos maiores problemas que o açúcar causa. E você deve estar pensando quanto que você consome de açúcar. Segundo um estudo, o brasileiro médio consome uma faixa de 80 gramas de açúcar por dia. O americano consome 56 gramas de açúcar adicionado e 300 gramas de açúcar total por dia. É muito açúcar. 300 gramas de açúcar total é carboidrato que ele tá falando, tá? 300 gramas de carboidrato dá 1.200 calorias, porque cada grama de carboidrato tem 4 calorias. 1.200 calorias não sustenta nem uma mulher pequena direito. Ela vai passar fome, entendeu? Então não é isso, não é essa parada. É quem exagera muito além. Você vai comer além disso gordura demais. No Big Mac, ele esqueceu de falar, tem o Big Mac, ele falou que tem 9 gramas de açúcar, né? Olha só quantas gramas de... Isso corresponde a 9 vezes 4, rápido. Caralho, não acredito que eu não sei isso de cabeça. 36. Tem 563 calorias, 33 gramas de gordura. Quanto de proteína? 26 gramas de proteína, 44 gramas de carboidrato e açúcar, só de açúcar tem 9, beleza? Então, só de gordura no Big Mac, tá? Tem 33 gramas. Sabe quantas calorias tem 1 grama de gordura? 9. Então, de açúcar, vamos ser igual ele, tá? Bem seletivo, cherry picking. 9 gramas, então dá 36 calorias, tá? Certo? Certo. Agora, 36 calorias de açúcar, tá? Agora, de gordura, 33 vezes 9. 297 calorias. Então, 297 dividido por 36. 8 vezes mais calorias de gordura do que de açúcar no Big Mac. Então, o que faz você engordar é excesso de calorias. Tá? Você pode comer, como foi demonstrado nessa The Rice Diet, só carboidrato, só açúcar. E se você estiver em déficit calórico, se você gastar mais calorias do que você consome, você vai perder peso. Ponto final, tá? Não tem como você ganhar peso. O corpo não tira energia do sol, a gente não é planta. Então a gente tem que gastar essa caloria. Porra, veio aí só açúcar de energia, 2.000 calorias de energia, só que eu gastei 3.000. O que o corpo vai fazer? Ele vai pegar o seu estoque de açúcar que você tem no corpo, glicogênio, tudo quanto é coisa que você tiver ali, só açúcar no sangue, beleza, acabou. Agora eu vou ter que usar minha gordura, que o corpo consegue quebrar a gordura e transformar em açúcar, transformar em energia, pra suprimir essas 3.000, né? Pra dar essas 1.000 calorias a mais. Então é assim que a gente emagrece, tá? Com déficit. Então não é o açúcar, é o déficit calórico, meu amigo. E acabou. Muito bonito seus dentes brancos, inclusive. Faz muito mal. Só que nós falamos das coisas ruins que o açúcar causa, só que nós nunca falamos das coisas boas que acontecem no seu corpo quando você para de consumir açúcar, não é? Então hoje eu vou te contar os benefícios de você ficar 14 dias sem consumir nada de açúcar e acredite, você vai ser uma nova pessoa. O vídeo de hoje é baseado no estudo publicado pelo médico americano Eric Berg, e o estudo mostrou o que vai acontecer no seu corpo se você zerar o açúcar por 14 dias seguidos. A primeira coisa a mudar é o formato. Dr. Eric Berg, deixa eu dar uma olhada. Ele é um guru low carb, pelo jeito. Vende livro. Tipo assim, ele é um cara que divulga jejum intermitente, dieta cetogênica. Jesus, que... Enfim, vamos lá. Mais um. Formato do seu rosto e da sua barriga. O seu rosto vai ficar mais desinchado, vai ficar menos arredondado, vai ficar mais seco, mais quadrado e mais marcado, porque todos os seus músculos ficam mais
mais aparentes quando você para de consumir açúcar. Opa! Calma. Até a parte do rosto, desinchaço, concordo com você. E também acontece a pessoa começar a perder gordura com déficit calórico, comendo alto carboidrato, inclusive, boa dose de proteína, gordura suficiente para as questões hormonais, e o corpo vai começar a definir, vai começar a perder gordura, vai ficar realmente mais definido, mas o que não vai acontecer é os seus músculos ficarem mais definidos de verdade. Por quê? O que vai acontecer, tá? Primeiro, você vai perder retenção. Pode até rolar no início ali uma questão da definição muscular, porque você vai perder um pouco de retenção ali da água subcutânea, tá? O que não precisa zerar carboidrato para perder também, tá? É só você consumir uma boa quantidade de água, é só você conseguir comer frutas, vegetais, alimentos com fibra, você não ter uma dieta riquíssima em sal, um exagero de alimentos hiperpalatáveis com muito sódio que faz você reter líquido. Tudo isso te incha mesmo. Agora, você consegue eliminar essa retenção sem precisar cortar carboidrato. O que acontece quando você corta carboidrato? Você elimina glicogênio, tá? Zera praticamente. Em algum momento vai zerar. E aí os músculos vão ficar murchos, tá? Murchos. Vamos chegar nessa parte, mas eles vão murchar, tá? Eu já vou mostrar uma foto aqui pra vocês. Quem acompanha o canal já viu. Principalmente na barriga. E o motivo é simples. Homens acumulam gordura na barriga, mulheres no quadril. O corpo humano tem duas fontes de energia. O açúcar, uma, e gordura, a segunda. Você perde gordura se você cortar açúcar. Tá? Porque você está em déficit calórico. Ou seja, dá pra você ficar em déficit sem cortar o açúcar. Segunda. Só que pro corpo humano é muito mais fácil usar o açúcar como energia. Ainda mais se você consome muito açúcar. Seu corpo sempre prefere ele. E aí quando você corta ele, o corpo é obrigado a queimar a gordura para se manter funcionando. A primeira gordura que ele queima é do fígado, inclusive. Segunda coisa que acontece, você vai perceber. 4 partes do seu corpo vão funcionar muito melhor. Olhos, cérebro, artérias e rins. Sabe o que não vai funcionar melhor? O seu pinto não vai funcionar melhor. Seus músculos não vão funcionar melhor. Você não vai... Não. Cara, isso aqui vira loucura, velho. Isso aqui pode até ser verdade pra quem tá, tipo assim, ó, obesidade mórbida, diabetes tipo 2, realmente se ferrando, assim, ó, com a pé na cova. E aí a pessoa faz uma parada drástica, pode até melhorar, com certeza. Mas pra maioria das pessoas que estão só ali, pessoas normais, estão ali no sobrepeso, só não se importam muito, come o que der na telha, dá uma exagerada, toma muito... Pra essas pessoas, só reeducar, fazer uma reeducação alimentar já resolve, tá? Não precisa zerar o açúcar. Isso te leva a um ciclo vicioso de achar que esse é a única forma de emagrecer, porque vai acontecer sim de você perder peso mais rápido no início. E aí você cria um mecanismo ali de recompensa que, esse é o jeito. Provavelmente é isso que tá acontecendo com esse rapaz, com o Daniel, tá? Isso é muito normal. Aconteceu comigo também. Vamos lá, vamos continuar. Começando a falar da mudança nos olhos, você vai perceber que sua visão vai melhorar. Por quê? Porque olhos humanos são muito sensíveis a açúcar. Por isso, inclusive, que pessoas diabéticas sempre têm problemas de visão. Eu sei, mas isso acontece se a pessoa tá com diabetes, velho. Nossa, velho, falar... Causados pelo diabetes. Então, sem açúcar, sua visão fica mais clara, focada e menos embaçada. Depois, seus rins. Seus rins são muito afetados pelo excesso de açúcar. É justamente o contrário, tá? Se você zera o açúcar e zera o seu açúcar no sangue zerar, você vai se sentir fraco, você vai se sentir letárgico, você vai se sentir com tonturas, tá? Já ouviu falar de hipoglicemia? É exatamente isso. Você vai ter todos esses efeitos que ele tá falando se você zerar, se você faltar açúcar no seu sangue, se você não tiver adaptado para isso, tá? E a maioria das pessoas não está e não vai ficar assim de uma hora para outra. Isso é perigoso que ele tá falando. Falar que é zerar açúcar, e ele tá falando de carboidrato, tá? De qualquer tipo de açúcar. Ele deixa só açúcar ali, ele não diferenciou ainda, porque não sei, tá? Desonestidade ou para deixar mais simples no vídeo, mas assim, o que ele está falando aqui é zerar carboidrato, tá bom? Não açúcar, ele é zerar tudo mesmo. Tá complicado, velho, eu tô ficando bolado. Então, sem açúcar, sua visão fica mais clara, focada e menos embaçada. Depois, seus rins. Seus rins são muito afetados pelo excesso de açúcar. O açúcar no sangue atrapalha a circulação sanguínea no corpo. O que, por sua vez, com pouco sangue chegando nos rins, eles não funcionam. Açúcar? Não é açúcar no sangue. É gordura no sangue. É gordura. Isso aqui é uma capa de gordura aqui, não é um cristalzinho de açúcar, tá? Isso é causado por superávit calórico crônico, má alimentação crônica.
atrapalha a circulação sanguínea no corpo. O que, por sua vez, com pouco sangue chegando nos rins, eles não funcionam direito. Os rins, sem conseguir funcionar direito e com muito açúcar no corpo, jogam açúcar e proteína na urina, porque o açúcar é inflamatório e faz os rins também se inflamarem. Essa condição pode evoluir e se tornar eterna. A medicina chama a condição que eu falei de nefropatia diabética, onde o açúcar causa inflamação em néfrons. Néfrons são os filtros do seu rim. Os néfrons param de funcionar corretamente e o rim para de funcionar. Então, sem açúcar, seu rim vai funcionar melhor e você vai ter menos presença de água no organismo. Terceira coisa, açúcar consumido vira glicose no sangue. A glicose alta causa inflamação nas artérias. Então, suas artérias vão melhorar. Sim, você consumir açúcar aumenta a glicose. Consumir proteína, sim, pode também aumentar a sua glicose no sangue. E o corpo sem glicose, inclusive, morre. É o que acontece com quem tem diabetes. Tem tanta glicose, só que a insulina não responde direito e ela não consegue transportar essa glicose para onde precisa. E aí você morre, tá? Você perde membros, porque esse membro machucado não consegue receber a glicose suficiente para fazer todo o reparo ali e chega a necrosar o pé. O tio da Amanda teve que amputar o pé dela antes, inclusive, de falecer de diabetes tipo 2, que é essa condição que a pessoa realmente não consegue utilizar, a insulina não funciona direito pelo excesso de glicose que veio, muita glicose, muita insulina, a insulina não é uma cascata de cocô, tá ligado? Só que assim, isso só acontece se é o excesso de glicose e de calorias em excesso, direto. E aí o corpo fica resistente a esse transportador, que é a insulina, para levar a energia para onde precisa. E aí você morre de fome, mesmo tendo muita energia disponível. Só que você não tem... Até a Débora Moss fez um exemplo muito legal. Você tem muita comida disponível, mas tem pouco transportador ou motoboy do iFood para levar a comida pro morador preguiçoso do prédio, tá ligado? Não tem motoboy suficiente, ele não consegue chegar lá, e aí a pessoa morre de fome em casa, né? Nesse cenário hipotético que a pessoa só consegue se alimentar de iFood. Mas, enfim. Então, e vários outros alimentos fazem essa questão da glicose aparecer no sangue, sacou? Precisa. Então, a gordura também, a proteína também. O corpo sem isso, inclusive se você não come nada, ele vai usar a sua gordura como fonte de energia para gerar essa glicose, inclusive os seus músculos, se você zera, tá? E você vai perder massa muscular, vai ficar mais fraco e menos saudável, mesmo não utilizando açúcar. Porque você está definhando. Isso causa cada vez mais fragilidade nas artérias e com o tempo você pode sofrer um AVC ou um infarto. A boa notícia é que as artérias sempre se renovam. Então quando você corta açúcar, a inflamação e os danos são revertidos. Como o açúcar se torna... Não é só cortando o açúcar que esses danos são revertidos. Praticando atividade física, se alimentando bem, saindo do superávit crônico. Superávit crônico, para quem não sabe, é comer em excesso de calorias direto, todo dia, muito. Se você está engordando com constância ao longo dos anos, você está em superávit crônico. Torna gordura ou colesterol no corpo, seu colesterol ruim vai diminuir e seu colesterol bom vai aumentar quando você cortar o açúcar. E como eu falei, açúcar é inflamatório, né? Sabe onde ele causa inflamação também? Na cabeça, nos nervos, nos seus neurônios. A abstinência de açúcar também causa problemas de concentração, foco e alterações no seu humor. Mas quando você abandona de vez o consumo, seu cérebro se reinicia e volta às condições normais. Ou seja, o seu cérebro fica mais... Condições normais, meu amigo? Condição normal é o corpo buscar. A gente busca e ele funciona melhor com um nível adequado de açúcar, de carboidrato, do que de fazer a cetose, que você vai falar logo em seguida, né? Mais inteligente, mais não focado, fica. Você ganha mais concentração, mais criatividade e seu humor volta a um estado normal. Mentira. Desculpa. Isso é mentira que ele tá falando, tá? Ele tá falando isso, que é uma coisa que muitos gurus da cetogênica falam, que quando a gente começa a utilizar a gordura e entra em cetose, a gente fica com mais... Tudo isso que ele falou. Não é verdade, tá? Experimenta ficar um tempo sem carboidrato. Um bom tempo, você vai saber exatamente o que acontece. Ele tá felizão, contente, tranquilo agora e todo apaixonado por isso, porque ele tá na fase de lua de mel aí da cetogênica. Já o negócio vai pegar, tá ligado? Já ele não vai aguentar mais, sacou? Isso acontece com todo mundo, tá? Todo mundo, inclusive o rei da low carb do Brasil, o Rodrigo Polesso, já admitiu que ele parou de fazer dieta muito restrita em carboidrato. Ele come carboidrato bem, porque tem todos os benefícios. Se você se exercita e come carboidrato de uma forma, e açúcar, vou usar aqui o termo para não confundir, se você usa o açúcar de forma adequada, você consegue extrair o máximo, você faz o seu corpo funcionar da forma que ele quer funcionar.
funcionar. Porque ele gosta de açúcar, ele prefere, ele funciona melhor. É só tu ver todos os atletas aí de alto rendimento, eles utilizam açúcar como fonte de energia. Pede para um maratonista se ele não vai usar carbo, se ele não vai... Aqueles gels de carboidrato, de frutose, tá ligado? Comer uma macarronada enorme antes, bate o tempo do cara que tá com essa noia da cetogênica versus o cara que realmente faz um negócio sério, consome carboidrato adequado, tem uma dieta... O maior corredor do mundo, a dieta, o alimento preferido dele antes de treinar é mingau de aveia. Aveia, que é muito carboidrato. Só que tem fibra também, é um carboidrato bom, complexo, é glicose, é um açúcar bom, entendeu? Então, se for bem estruturado, você não precisa zerar o açúcar, tá? Não precisa, isso é papo de seita, de maluco, sacou? O quarto ponto que vai melhorar é a sua energia. Não Eu vai. falei mais cedo no Não vídeo, vai. o seu corpo tem duas fontes de energia, ou é açúcar ou é gordura. Porém, a energia do açúcar é uma bosta. E a energia da gordura... Ai, cara, agora tu falou merda. Na moral, uma bosta. A gordura é muito mais potente Não e é. saudável pro corpo. Só que a energia da gordura só vai ser extraída se não tiver açúcar pro corpo extrair. Tradução e melhora do organismo. Você vai ter mais energia, a energia vai ter mais qualidade, seu corpo inteiro vai funcionar melhor. Não vai, cara. Não vai. Zera carboidrato por um tempo e tenta bater o que tu faz no supino 2 semanas. Zera carboidrato por 2 semanas. Inclusive aquela experiência Flamino, fez 7 dias de low carb. Vê como é que foi o treino depois. Tu vai... Bicho, é um agachamento teto preto. Vai ficar tudo preto, não vai conseguir ver nada. Ah, mas é porque você não está em cetose direito ainda. Aí põe a culpa no cara, né? Não no negócio da... Cara, pelo amor de Deus, mano. Só quem zerou carboidrato já tá ligado do que eu tô falando. É que sabe o que é? O cara nunca fez os dois. Ele só fez, tipo assim, só resolveu cuidar da saúde e entrou de cabeça, de fato, com consistência e alguma coisa, zerando o carboidrato dentro da seita, né? Low carb cetogênica. E aí, como foi a única vez que ele se dedicou de verdade e parou de comer porcaria por um tempo e começou a se alimentar e se preocupar com o que ele está se alimentando e tal, aí ele achou, nossa, agora eu estou muito melhor e tal. E eu vi um monte de gente nos comentários, inclusive, falando. Não é porque você fez uma coisa que deu certo que vai ser certo para sempre, que é a melhor forma. Não é. Você não vai ficar mais forte, você não vai ter mais energia, você vai ter menos energia se comparado a consumir carboidrato de uma maneira adequada, tá? Não vai, se você cortar o açúcar. Não vai. Isso é mentira. Isso é de fato mentira. Você pode pegar 2 gêmeos iguais. Um faz uma dieta cetogênica, o outro faz uma dieta, se os dois ficarem com a mesma quantidade de calorias, tá? E proteína. E são gêmeos, idênticos. Botar os dois, consumir um 0 carbo, o outro carbo adequado, tá? Com a mesma quantidade de proteína, não tem diferença absolutamente nenhuma na perda de gordura, tá? E tem uma diferença, sim, na perda de massa muscular. O cara que zera carboidrato, ele vai perder potência, ele vai perder definição muscular, ele vai perder força, ele vai perder massa muscular. Pode escrever, tá bom? Pode escrever. Melhor, seu coração vai funcionar melhor e o seu cérebro vai trabalhar melhor e vai deixar você mais produtivo. Quinta mudança, desejos. Não vai. O brasileiro come em média, como eu falei lá no começo do vídeo, 80 gramas de açúcar por dia nos alimentos. O americano come 56 gramas adicionada, mas você tem que colocar as gramas dos alimentos que a gente não vê. Se você colocar todo o consumo de açúcar do americano, vai ser 300 gramas por dia. 300 gramas por dia é 12 vezes mais do que o máximo recomendado. Tá vendo o que ele fez aqui? Vamos lá, vamos voltar. Aí você tem que colocar as gramas dos alimentos que a gente não vê. Se você colocar todo o consumo de açúcar do americano, vai ser 300 gramas por dia. Isso aqui é carboidrato, tá? Total. 300 gramas por dia é 12 vezes mais do que o máximo recomendado. O máximo que eles estão falando aqui é de sacarose, de açúcar. Ele comparou carboidrato com açúcar, tá? Então já tá desonesto, só pra falar 12 vezes mais. Dado pela Organização Mundial da Saúde. A quantidade de açúcar que você ou um americano consome é tão grande que quando você cortar o zero, você tem muito desejo. Só que tem uma maneira de vencer os desejos. Entenda o seguinte, se você conseguir resistir pelo menos a 3 dias, você consegue voltar às condições normais e eu vou te explicar por quê. O corpo humano foi feito para não te gerar fome entre as refeições. Isso acontece porque seu organismo sempre está se saciando, mesmo se você não estiver comendo. Entre as refeições, o seu corpo produz saciedade porque ele consome a gordura acumulada, coisa que ele não vai fazer se você tem muito açúcar entrando. Quando você corta o açúcar, então, seu corpo Vai fazer sim.
tá? O corpo vai fazer. O corpo, ele aumenta e baixa a insulina, aumenta e baixa a insulina, aumenta e baixa a insulina. Se você aumentar o dia inteiro ali, mas no final do dia você gastou mais energia do que você consumiu, nem que seja só açúcar, só você deu colherada no açúcar, você vai perder peso, você vai perder gordura, ponto. Viciado gera desejo. O desejo é muito forte. Mas se você cortar de vez por pelo menos 3 dias consecutivos, o desejo acaba. Só que cortar de vez é cortar tudo. E para conseguir cortar tudo, primeiro, você tem que consumir no máximo 50 gramas de carboidrato por dia. 50 quilos ele botou, mas beleza. Já cometi esse erro E também. você não pode consumir carboidratos que têm fácil absorção. Carboidratos refinados como pão, massa, cereais, biscoitos, bolos, panquecas, cookies, bebidas como o vinho, a cerveja e os sucos. Porque o maior problema não é nem os alimentos que a gente vê que tem açúcar. São os alimentos que a gente não vê que tem açúcar. Ou os alimentos que contêm outra substância que não é açúcar. A maior mentira desse vídeo foi essa, eu acho. Falar que vai passar à vontade depois de 3 dias consumindo até 50 gramas de carbo. Conta aí pra mim, você que já tentou isso. Como é que era a sua cabecinha aí? Qual era o seu maior desejo do mundo? Por que Guru Low Carb ensina a fazer pizza de couve-flor? Porque a maior vontade do cara é comer uma pizza de verdade. E aí, às vezes, ele faz uma pizza com mais calorias do que a pizza normal, só que de couve-flor, porque, ai, tem pouco carbo. Enche de queijo o negócio, enche de gordura. E aí, não, porque eu não tô comendo carboidrato, é isso que vai fazer emagrecer. E aí come um monte de costela, porque bacon era o rei da low carb, né? Pô, agora você pode comer bacon à vontade, porque gordura saturada pode comer à vontade. Fala pra mim se você não sente, você que tentou fazer uma dieta cetogênica, fala pra mim, honestamente, tu não sonhava com comida? Eu, quando fiz, eu sonhava com pão, meu amigo. Eu sonhava com farofa, eu sonhava com arroz, com macarrão, poder comer glúten. Falar que não tem vontade, vá cagar, mano. Açúcar, mas vira açúcar dentro do corpo. E esses aí você come o dia inteiro sem perceber, por isso seu corpo é viciadão em açúcar e você tem muito desejo. Porém, se você conseguir vencer o desejo de 3 dias, você vai se sentir tão bem que você vai conseguir cortar a zero todo o açúcar que você tá ingerindo. Seu corpo vai começar a queimar a gordura sobrando, seu rosto vai ficar menos inchado, vai ficar mais marcado, seu humor vai melhorar, seu cérebro... Sabe quantos gramas de carboidrato eu como por dia? Quase 300. Olha meu rostinho aqui, ó. Maxilar dos deuses, magrinho, tá? Definido. Põe uma foto aí, minha editor. Shapeado. 300 gramas de carboidrato por dia. Natural. 35 anos. vai funcionar melhor, sua barriga vai diminuir e o seu desejo por açúcar finalmente vai acabar. E aí nós chegamos na sexta coisa que acontece. Você vai notar menos rigidez e inflamação em tudo. Artérias, articulações e músculos vão ficar menos rígidos e a sua pressão arterial vai se normalizar, porque sua artéria consegue dilatar com precisão agora. Remédios para dores articulares vão ser diminuídos ou eliminados de vez e a inflamação corporal inteira vai ser controlada. A sétima coisa é a mais... Tudo isso que ele falou agora, apenas com educação alimentar, pode ser sim consumindo até carboidrato, bastante até alto, beleza? Muitos veganos reportam todos esses benefícios aqui. Claro que tem outra questão, mas eu botei o vegano porque é uma dieta com alto carboidrato, comparado às dietas padrão, tem todos esses benefícios. Por quê? Déficit calórico, comer comida de verdade. Só porque seu corpo consome gordura, mas porque você vai eliminar água do corpo quando parar de consumir açúcar. O açúcar é tipo uma esponja, ele absorve tudo. E o que ele mais absorve é a água. Essa água fica no seu corpo em forma de glicogênio, graças à absorção gigante e à retenção enorme de líquido que o açúcar causa no organismo. Ao cortar o açúcar, seu corpo passa a eliminar todo o líquido que está retido e também elimina a gordura acumulada por ele, porque ele tem que consumir gordura porque não tem mais açúcar. Calma. Fato, quando você zera carboidrato, zera açúcar, você vai eliminar muito líquido. Você vai perder muito peso muito rápido. E eu acho, na minha humilde opinião, que esse é onde a galera é fisgada. É aqui, ó. Porque o peso que você vai perder no início, na primeira semana, vai ser muito abrupto. Você vai ver a balança cair todo dia. E isso é um reforço positivo, feliz. Pô, dopamina aí, ó, dopamina. Pá! Tá que pariu. É isso, é continuar isso aqui que eu vou ter a recompensa depois. Vou zerar aqui, ó, tá vendo? É isso. Inclusive, se você dá uma vacilada, entre aspas, e comer um pouco a mais de carboidrato, você vai ver a balança subir. Por quê? Porque o corpo vai estocar água de novo. E aí você, não, o negócio é zerar. Quando eu zero, cai muito rápido o líquido, tá? Cai. E você perde peso pra caralho.
E o que ele falou do glicogênio é verdade também. Só que você ter glicogênio e líquido adicionado ao glicogênio é bom pro corpo e não é ruim, tá? É bom. Os seus músculos ficam com mais energia, ficam mais densos, mais tonificados, mais explosivos. É o que você quer. Você tem energia para fazer coisas simples, você tem força para fazer coisas simples, você consegue treinar direito, você consegue performar pequenas coisas do dia a dia com maestria, porque o corpo tem esse estoque de... Quanto mais músculos você tem, mais glicogênio você consegue estocar, inclusive. Por isso que você consegue comer mais carboidratos se você tem mais músculos, tá? Se você zera, não tem músculo, você vai ter pouco glicogênio ali. Mas enfim, zerar o glicogênio e tentar eliminar o máximo de glicogênio possível é ruim, tá? E ele fala como se fosse uma coisa boa, porque ele tá focando simplesmente no peso da balança. Experimenta, você que tem um pouco de shape, tá? Um pouco de massa muscular, zerar tudo. Você vai ver que você vai ficar mais fraco, você vai ficar mais murcho, os seus músculos vão ficar mais moles, você não vai ter pumps tão agressivos e você vai ficar com uma aparência definhada. Olha aqui o senhor Gabriel, tá? Mesmo peso, tá bom? Nas duas fotos. Deixa eu mostrar de novo. Esse aqui é meu antes, tá? Só pra vocês verem. Beleza? Todo mundo já viu essa foto aqui no canal. O Gabriel gordito, do início, tá? Esse aqui era eu, 91 quilos. Depois eu perdi cerca de 20 quilos fazendo low carb. E depois eu perdi também 20 quilos, porque eu engordei tudo de novo, depois que eu larguei a low carb, com uma dieta rica em carboidrato, tá? Dieta flexível, beleza? Vamos lá. Vamos botar aqui. Mesmo peso nas duas, tá? Mesmo peso. Uma eu estava definhado, completamente desprovido de glicogênio, tá? Zerado. Isso aqui eu tirei numa sexta-feira de manhã, onde era o ápice que eu tava mais depletado. Tava fraco. Eu ia dormir pensando em comida. Eu ia dormir mais cedo pra poder comer no outro dia. Eu tinha, cara, meu bingolim parecia uma minhoquinha morta. Nada. Não pensava em nada. Zero libido. Zero concentração, inclusive. Eu chegava a levantar, às vezes, da cadeira ou do sofá e caía a pressão, eu quase desmaiava. Então, meu humor, cara, eu tava um pau no... Tava muito irritado, muito irritadíssimo, só pensava em comida o tempo inteiro. Tinha, sonhos de poder comer 2.000 calorias no dia. Eu tava lá, enfim, tava uma merda. Depois, aqui, ó, com carboidrato, comendo 2.400 calorias no dia, comendo bem, comendo proteína, comendo gordura suficiente, comendo bastante carboidrato, comendo de tudo que eu gosto, pão todo dia, com o mesmo peso aqui, ó, 72 quilos, mais ou menos. Só que com muito mais massa muscular, muito mais definição, meu humor tava muito melhor, eu tinha força, eu tava evoluindo, eu tava ganhando massa, eu tava definido e não definhado. E isso aqui, ó, é glicogênio cheio, tá? Na foto que eu tô mais definido, meus músculos estavam cheios de glicogênio, porque eu consumia carboidrato, eu não tinha medo. Era só ficar dentro do meu alvo de calorias diárias. Era só controlar, cara, e comer bem. Entendeu? Não precisava zerar açúcar. E eu tava muito mais saudável. Muito mais. E, inclusive, mais bonito, tá ligado? Hoje eu já tô com mais de 10 quilos disso. Aqui faz 6 anos, por aí. Então, muita coisa mudou. E natural, tá? Só pra você saber. 14 dias depois, você consegue perder entre glicogênio, água e gordura, no mínimo 5 quilos. Mas você aparenta ter perdido muito mais porque você desinchou muito mais. E tudo isso só por tirar o açúcar da alimentação. É por isso que é ilusório. É só você consumir carboidrato normalmente de novo que você vai reganhar esse peso que você perdeu por conta dessa restrição de carboidrato. E ninguém vai viver zerando. Então você vai ter aí uns 3, 4 quilos aí que... você só tá a menos e mais desinchado porque você tá zerando o carbo. Assim que você comer de volta, vai voltar. Então é ilusório, é ilusão, não é real, sacou? E aí você vai ficar sempre nessa loucura aí. Então é muito melhor você fazer uma dieta que vai te deixar com mais energia, com mais definição, com mais vontade, com mais força e com a perda real só de gordura. A gente quer perder só gordura. Essa água toda que ele falou, cara, só acontece se você realmente só tem inchaço com excesso se você tá com uma dieta totalmente cagada, totalmente detonada, exagerada, com muito sal, e aí sim você vai ficar com o rosto inchado. Ontem, cara, caramba, bicho, eu comi... Putz, pelo menos uns 350 gramas de carbo. Por que meu rosto não tá inchadão? Porque eu tenho baixa gordura corporal, sacou?
É isso. Fazer nada mais do que isso. Oitavo benefício, a sua pele fica muito mais bonita, porque o açúcar é inflamador. A pele sofre inflamação graças ao açúcar. Acne, espinhas, manchas na pele, inflamações em geral começam a aumentar muito na pele, porque a pele é o maior órgão do corpo e o seu corpo está com excesso de carboidrato e excesso de açúcar. Elimine tudo isso e as inflamações em todo o seu corpo, incluindo a pele, vão diminuir. A sua pele vai ficar muito mais bonita, lisa, uniforme. Ah, sabe o que pode acontecer se você zerar carboidrato, fazer dietas muito restritivas? Seu cabelo começa a cair. Oh, que loucura, né? Porque você não tem nutrientes, sua unha fica mais fraca, entendeu? Porque o corpo vai usar a proteína que ele recebe, em vez de usar para as coisas que ele precisa, ele vai usar como glicose, ele vai transformar em glicose e ele não vai conseguir usar essa proteína para o que ela precisa, tá? Então, você perde cabelo, você perde a unha, fica mais fraca, sua pele fica mais zoada. Então, isso aí que ele tá falando é fake. Só se você sai de uma dieta extremamente podre e de muito excesso, para assim aí começar a zerar o açúcar, o carboidrato, de fato, e comer vegetais, esse tipo de coisa, sacou? E carne. Isso é melhor do que comer McDonald's o dia inteiro e tomar 5 litros de refrigerante. É óbvio. Mas pode ser um tiro no pé depois de muito tempo. Isso tem que ser uma estratégia de ataque, de início, sacou? E seduz tanto que ele falou justamente isso, porque você perde rápido o peso no começo. E com uma coloração muito mais viva. E o último benefício de cortar o açúcar é que isso vai melhorar a sua resistência à insulina. O corpo tem um ciclo quando a gente consome açúcar. É assim, ó, assim que o açúcar chega no sangue, o corpo manda o pâncreas produzir insulina. O pâncreas produz a insulina e libera ela na sua corrente sanguínea para remover o açúcar lá do sangue e pegar o açúcar, transformar em energia e jogar energia nas células. Quando o açúcar é demais, coisa que você faz todo dia, a dose de insulina do corpo também é alta demais. Como o corpo está recebendo dose cavalar de açúcar que vira glicose de insulina, ele cria uma barreira contra a glicose e contra a insulina. E aí, sabe o que acontece? Com o passar do tempo, a insulina não faz efeito no seu corpo. O seu corpo, em vez de pensar assim, bom, vamos mandar diminuir o açúcar, né? Não, ele manda mais insulina. E ao cortar o açúcar, a insulina volta a funcionar de novo. Normalmente, seu corpo volta a produzir sem peso a insulina. A gordura no seu fígado é reduzida e as inflamações, as doenças cardíacas, derrame, câncer, tudo isso acaba porque você cortou o açúcar. Tá certo o que ele falou, mas não é a única forma de fazer você melhorar a sua resistência à insulina. Exercício físico melhora muito a resistência à insulina. Musculação melhora muito a sua resistência à insulina. Parar de comer igual uma criança de 10 anos nos anos 90, só porcaria, melhora muito a sua resistência à insulina, tá? Não é cortar o açúcar, sacou? É comer com moderação, comer saudável. Esse foi o primeiro passo que eu fiz para perder quase 40 quilos em menos de 6 meses. É o primeiro passo. É por isso que eu fiz esse vídeo, para te dar um conselho. Para de pensar em cortar açúcar e corta logo tudo. Depois você volta aqui nesse vídeo e me conta o resultado. Corta logo tudo? Ah, não, mano. Quero ver daqui a um ano, se ele vai estar nessa aí ainda. Como é que vai estar o rosto dele? Se ele não vai sofrer aí com efeito sanfona, com transtorno alimentar, com compulsão alimentar. Quero só ver. Tomara que não. Tá? Não estou desejando, mas isso acontece muito, muito, tá? É isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Ficou vídeo meio longo, ficou 1 hora de gravação aqui, mas, mano, esse merece, tá? E vai ficar aí, vai pro canal. Quero que isso seja explicado, reagindo a esse vídeo, porque, mano, esse me irritou, beleza? Daniel, muito bom o seu vídeo, mas, cara, calma. Calma, beleza? Você pode voltar a comer carboidrato, tá bom? Pode, dá pra perder gordura, parabéns pela sua perda de peso, legal, mas não é só o açúcar que é o problema, entendeu, meu amigo? Cortar logo tudo. Na teoria é tudo lindo, na prática, conta aí nos comentários. Valeu, abraço, tchau.